E aí, pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um Dicas do Lip. Vamos continuar o assunto de análise combinatória. A gente está falando dos problemas clássicos dentro dos princípios de contagem. No vídeo anterior, a gente falou sobre o problema de número de subconjuntos. Dessa vez, a gente vai falar sobre número de divisores e eu vou, inclusive, fazer algumas analogias. Vocês vão ver que o tipo de pergunta que a gente faz, apesar de ser um contexto totalmente diferente, em essência, é o mesmo, ok? Solta a vinheta, então, a gente volta para a gente fazer esse exercício. Vamos lá. Quantos divisores positivos possui o número 2400? E aí, você já sabe responder esse tipo de problema? Sabia que isso é um problema de análise combinatória? Essencialmente é um problema de contagem, certo? Tenta fazer sozinho. Se você não tiver ideia de como fazer, segue o vídeo, não tem problema. Você vai ter ideia até o final desse vídeo. Mas se você já tem alguma ideia de como é que faz, tenta fazer sozinho, que a gente volta para fazer alguns comentários, tá bom? E aí? Pausou? Tentou fazer? Conseguiu? Não conseguiu? Comenta aí, deixa sua dúvida, deixa seu like, não esquece, tá? Vamos lá. Primeira coisa, fatorar o número em questão. O 2400, quando você fatora, e assim, aqui nesse vídeo em particular, eu não vou entrar em como fatorar o número. Se você tiver dúvida em relação a isso, certamente tem vários vídeos no YouTube explicando como fazer uma fatoração de números inteiros. Você vai pegar o 2400, vai descobrir que ele é 2 à quinta vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Tudo bem? Uma coisa sobre divisores. Para ser um divisor do 2400, ele tem que ter algum, ou todos, tanto faz, dos fatores do 2400. E ele não pode ter fatores externos. Isso é muito importante. Então, se o 2400 ele tem fatores primos 2, 3 e 5, o meu divisor, ele até pode não ter o 2, ele pode não ter o 3, ele pode não ter o 5. Né? 1 é divisor de todo mundo, por exemplo. Mas ele não pode ter o 7, isso é um fato. Em hipótese nenhuma ele pode ter o 7, o 11, o 13 ou qualquer outro fator primo desses. Se ele tiver algum fator primo, ou vai ser o 2, ou vai ser o 3, ou vai ser o 5. Então a gente vai considerar que o 2 vai estar elevado a um certo x, o 3 vai estar elevado a um certo y e o 5 elevado a um certo z, beleza? A questão agora é, e aí? Ele está elevado a esses caras, até aí tudo bem. Mas quais são os valores possíveis para o x, para o y e para o z? Quais são os valores possíveis? Cara, é o seguinte, tá ligado que o 2400 tem o 2 elevado à quinta? Esse 2 elevado à quinta, esse 5 é um limitante para o x. Eu vou te explicar por quê. Tá? Os valores do x vão ser do 0 até o 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. São 6 valores no total. Por que não poderia ser 6? Por que não poderia ser 7? A ideia de um divisor é que ele, literalmente, divida o 2400. Tudo bem? Mas para ele dividir o 2400, significa que, quando eu faço 2400, que é esse fator aqui de cima, dividido pelo meu divisor, o resultado tem que dar um número inteiro. Para que dê um número inteiro, se eu tiver 2 à sexta aqui embaixo, né, no denominador, vai cortar com 2 à quinta, vai sobrar um 2 no denominador. E não vai ter mais ninguém para cortar com esse 2, porque todos os fatores 2 de cima já foram cortados, já foram utilizados. Se ficar um 2 embaixo, não tem como esse número ser inteiro, pensa só. Né? Vai ficar alguma coisa com 0,5 no final. Tranquilo? Então, o 5, o expoente 5, funciona como um limitante para o x. O expoente 1, que é o expoente do 3, não tem nada escrito porque o expoente é 1, vai ser o limitante do y, 0 ou 1, para o valor do y. E o 2, que é o expoente do 5, vai ser um limitante para o z. Então, olha as opções que eu tenho. O x vai do 0 até o 5, o y vai do 0 até o 1, o z vai do 0 até o 2. Essas são as opções, tudo bem? Sendo assim, quando a gente vai para o princípio multiplicativo, a gente tem 3 decisões para tomar. Qual é o x? Qual é o y? Qual é o z? Observa que esses caras são os expoentes que a gente vai jogar no divisor, né? O divisor em si vai ser 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z. Show até aí? Estão comigo ainda? Se liga só, o x tem, no total, 6 opções. O y tem 2, o z tem 3 opções. Se você multiplica,
6 com 6, eu tenho 36. Isso aqui já é o total de divisores positivos do 2400. Na prática tem um bizu. Se liga no bizu. Lembra que, já que não teve nenhuma restrição extra, né? Lembra que o expoente ele ia do 0 até o 5, que é o expoente original? Né? O valor do x ele vai do 0 até o 5, que é o expoente do número que a questão me deu, certo? Do 0 até o 5 sempre vai ser 5 mais 1 casos. Tecnicamente você escreveria 5 menos 0, final menos inicial, mais 1. Então, na prática, você vai fazer o produto dos expoentes mais 1. 5 mais 1, expoente mais 1. 1 mais 1, expoente mais 1. 2 mais 1, também expoente mais 1. Isso não dá justamente 6 vezes 2 vezes 3, que foi a conta que a gente fez antes. E perceba que você se poupa de ficar escrevendo quais são as possibilidades do x, quais as possibilidades do y. Você não precisa nem escrever que o divisor vai ter esse formato. É só tu chegar direto na resposta. Bateu, marcou. Tudo bem? Já está na cara do gol ali. Mas tem algumas distinções. Por exemplo, e se eu pedisse quantidade de divisores do 2400, mas eu quero que eles sejam múltiplos de 12. Não é qualquer divisor de 2400 que eu quero. Eu quero que eles sejam, além de divisores do 2400, eu quero que sejam múltiplos de 12. Cara, é uma extensão do bizu. Existe um porquê matemático, eu não vou explicar nesse vídeo qual é o porquê, mas é uma extensão dessa dica aqui. Quando você pega 2400 e divide por 12, tá? Vai dar 200. O número de divisores do 200 é a resposta. Cuidado, eu não estou dizendo que os divisores do 200 são os divisores do 2400 múltiplos de 12. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a quantidade é a mesma. Existe um porquê por trás, tá? Mas eu não vou entrar nesse porquê agora para o vídeo não ficar tão extenso. Então, se você usar o bizu para o 200, ou seja, fatório 200, vai ter lá os expoentes. Vai ser... Isso aí é 25 vezes 8, vai dar 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado, expoente mais 1, 3 mais 1 vai dar 4. O 5 ao quadrado vai ser expoente mais 1, 2 mais 1 vai dar 3, 4 com 3 vai dar 12. Então eu te garanto, se eu não errei nenhuma conta aqui agora de cabeça, 12 vai ser o total de múltiplos, de divisores de 2400 que são múltiplos de 12. Tudo bem? Vai dar exatamente 12 por acaso, aí foi coincidência. Ok. E se, além dos divisores positivos, e se eu falasse de divisores negativos? Guarda essa regra. A quantidade de divisores positivos é igual à quantidade de divisores negativos. Caraca, Felipe, mas por quê? Ué, pega um divisor positivo do 2400. O 12, por exemplo, é um divisor positivo do 2400. Bota um sinal de menos na frente dele. Virou um divisor negativo, cara. Pega o 1, que é um divisor positivo. Bota um menos na frente. Menos 1 é um divisor negativo. Então, cada divisor positivo me leva a um único divisor negativo. A quantidade de positivos vai ser igual à quantidade de negativos. E aí uma pergunta que às vezes é bem capciosa é, se ele pedisse, não divisores positivos, mas se ele pedisse divisores inteiros do 2400, isso inclui os positivos e os negativos. Ah, mas eu vi em tal lugar que ele falou de divisores inteiros e ele só estava considerando os positivos. Cara, tá errado. Deveria ter sido anulada essa questão. Se não foi, paciência. Certamente não tinha as duas opções lá, tá? Mas, ideologicamente falando, se ele fala de divisores inteiros, você tem que contar os positivos e os negativos. Na prática, isso é o quê? 2 vezes os positivos, já que é a mesma quantidade, né? Se você tem x positivos, x negativos, o total de divisores inteiros vai ser 2x. Fez sentido? Nesse caso, o total de divisores inteiros de 2400, se tem 36 positivos, vai ter 36 negativos. Então, o total é 72. Ficou prático assim? Ficou maneiro? Não deixa de comentar se você tiver alguma dúvida. Eu vou fazer o possível para tirar essas dúvidas. E é isso, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê com mais um problema clássico. Até já!